Para a gente entender entropia, a gente também precisa entender da primeira lei da termodinâmica, né? Quando a gente entender da primeira lei da termodinâmica, a gente vai lá para a segunda lei da termodinâmica, né? Como eu já falei previamente antes, a primeira lei da termodinâmica ela está associada ao princípio da conservação da energia total. É um balanço energético, né? É nada mais, nada menos do que um balanço energético, certo? Mas ela também representa, certo? Uma definição de energia interna, certo? Por quê, professor? Porque é o seguinte, se eu tenho uma determinada substância, forneço uma quantidade X de calor para ela, né? Só tem duas alternativas. Essa energia ficar lá, ou essa energia sair. Só tem essas duas alternativas, né? Então, quando eu forneço calor, né? Vou até escrever isso aqui para tentar ser um pouco mais didático. Ó, quando eu forneço calor, né? Essa energia tem que ser sempre a quantidade de energia que fica no sistema, que eu estou chamando a energia de dentro, ou a energia interna, né? Que entrou, somado com uma possível energia que saiu, né? Ela saiu na forma de quê? De trabalho, ou um trabalho mecânico, ou um trabalho químico, né? Tá certo? E isso aqui, ó, se você, né, observar, é a mesma coisa que essa equação aí, né? Então eu estou dizendo que isso aqui é o calor fornecido, então essa palavra é importante, certo? Isso aqui é a variação da energia interna, e isso aqui, obviamente, é o trabalho realizado. Então, pronto, né? Isso aqui é só um balanço energético. Não tem nada de mal nisso daí. Eu preciso da conservação da energia mecânica, professor. Rapaz, preciso da conservação da energia mecânica, eu não estou ligando. Não quero nem saber. O sistema termodinâmico, por exemplo, um gás, ele tem várias partículas lá. Elas colidem umas com as outras, né, constantemente. A energia mecânica, inclusive, se conserva, porque a interação molécula a molécula ela é de eletromagnética, né, de ordem eletromagnética. O atrito, que a gente tanto fala, né, ela também, né, ela é explicada pelo eletromagnetismo, se você for analisar microscopicamente, né? Então, não faz sentido a gente falar de conservação da energia mecânica aqui. A gente vai falar da conservação da energia total do sistema. E a primeira lei da termodinâmica representa isso, né? E representa também a definição da energia interna que a gente acaba de definir aqui, através dessa equação, né? Então, ó, essa energia que chega a mais lá é a variação da energia interna. Então, a priori, o material, que qualquer substância, ela tem uma energia interna, ela aumenta ou diminui. Essa energia interna leva em consideração a energia cinética das moléculas, a energia de rotação, energia, né, de todo tipo de energia que pode existir dentro de um sistema de partículas que estão interagentes, né? Se você tem partículas que estão interagentes através de um potencial de Van der Waals, ou de Lennard-Jones, ou eletromagnético, seja lá o que for, essa interação pressupõe também uma energia, né, potencial, não, uma energia potencial de interação, tá certo? Então, esse sistema ele tem uma energia. dU é uma variação da energia, ou, né, para menos ou para mais, né? Aí, gente, aí vem o que nós queremos, né? Nós queremos descrever um sistema termodinâmico matematicamente, para a gente entender o comportamento do sistema termodinâmico. Se eu não tiver uma função matemática que descreve o sistema, eu não vou ter previsibilidade nenhuma sobre esse sistema, tá certo? Então, vale dizer aqui, vale lembrar que essa
energia interna U, né, é uma função de estado, é uma propriedade do sistema, né, até pela forma como eu expliquei aqui, né, a energia interna de um sistema termodinâmico está associado a uma propriedade do sistema. Se o sistema é um sistema de partículas interagentes através de campos gravitacionais, ou se são partículas interagentes através de campos eletromagnéticos, ou de algum outro tipo de potencial, né? Então, ela é uma propriedade intrínseca do sistema, né? Então, né, a gente espera que um gás no estado PVT, né, num ponto lá no meu diagrama, né, ele também tem um valor de energia interna. E à medida que o estado muda, né, ele muda essa energia interna. De modo que se ele fizer um processo cíclico, voltar para o mesmo estado, a variação da energia interna vai ser zero. Porque ele voltou para o mesmo ponto. Então, processos cíclicos, DU é zero. Né? Certo? Então, é importante a gente perceber isso, né, e entender o significado de energia interna. E se energia interna é uma propriedade do sistema, existe uma função, uma equação matemática, né, em função dos parâmetros termodinâmicos que descreve o meu sistema. Né? Existe, por exemplo, para o gás ideal. E existe para o sistema que você quer estudar. Né? O sistema de spins, o sistema de seja lá do que for, né? Um gás ideal, a gente já sabe, né? Mas, digamos, um outro gás, né? Um gás mais complexo, diatômico, uma mistura de um gás, né? Então, existe realmente uma infinidade de possibilidades, né? Mas, saibam que U é uma propriedade do sistema, né? Isso vocês não podem esquecer, porque entender isso também ajuda a entender a entropia, porque entropia, mais um spoiler, também é uma função de estado, né? É uma propriedade intrínseca do sistema, e é isso que eu quero convencer aqui nessa aula de hoje. Do ponto de vista termodinâmico, a entropia é um conceito abstrato, assim como energia também é um conceito abstrato, né? Mas são propriedades intrínsecas, né, ao sistema, tá certo? Olha que legal, né? Então, gente, notem que o calor e o trabalho, diferentemente da energia interna, não são propriedades intrínsecas do sistema, tá certo? Isso quer dizer o quê? Que se eu pego um sistema termodinâmico, saio do estado A, faço um processo cíclico e volto para o mesmo estado, eu vou ter um decay, vou ter um calor que chega e que sai, né? Um balanço aí. Mas isso vai depender do caminho que eu faço, tá certo? A trajetória do meu ponto lá no meu espaço PVT, no meu diagrama, né? Aquele ponto lá, para cada trajetória que ele faz, né, você tem um valor de decay diferente, tá certo? Então, é importante a gente perceber isso. Isso nos permite, né, dizer que o calor, né, decay, assim como também o trabalho, né, são variáveis, são diferenciais, no caso aí, né, não exatas, inexatas, ou não são diferenciais integráveis, né? Não existe uma função calor em função dos parâmetros termodinâmicos. Ah, mas professor, tem aquela fórmula lá, quantidade de calor sensível, né? MC vezes ΔT. Não, isso aí é numa situação circunstancial, né? Para você calcular a quantidade de calor fornecida em função da variação da temperatura, né? Numa situação, né? Se você tem uma transição de fase, né, do sólido para o líquido, você vai ter outra função, né? Se você tem um sistema mais complexo, você nem existe como você representar através de uma função, né? Mas a energia interna permite isso, né? De modo que a gente pode fazer um tratamento matemático com a energia interna. Beleza? Então, né, ficou claro aqui, ó, que dQ e dW
não são diferenciais exatas, né? E que du é uma diferencial exata e que u pode ser representado por uma função, né? Função de estado é uma propriedade do sistema e é uma função de estado, né? Não esqueçam disso nunca. O que é para você não esquecer, né? Uma variável, um parâmetro termodinâmico extensivo, extenso, né? Ó, que ela tem relação direta com a extensão, com o tamanho, com as dimensões do sistema, né? Isso significa o quê? Ó, vamos lá. Se eu pegar um corpo A com temperatura T e um corpo B também com temperatura T, e eu junto esses dois sistemas, a temperatura não vai mudar, certo? Porque eles estão com a mesma temperatura, mas o sistema é maior. Então, a temperatura, ela não muda com o tamanho do sistema. Então, temperatura é um parâmetro que não é extensivo. Ela é intensiva, né? Temperatura é uma grandeza intensiva, porque ela não depende das dimensões do sistema. Tá certo? Já energia interna não, né? Se eu pegar dois sistemas nesse mesmo exemplo, né? O sistema A e o sistema B, ambos com a mesma energia interna, sistemas idênticos, e eu junto os dois sistemas, né? O que é que vai mudar? A energia interna vai mudar? Vai. Ela vai duplicar, né? Duplicou o tamanho do sistema, duplicou também, né? A energia interna. Tá certo? Agora existe, obviamente, um parâmetro intensivo associado à energia interna, né? Que seria a energia por unidade de partícula. Né? A energia por unidade de partícula, se eu pegar esse U e dividir por N, né, eu estou normalizando e encontrando um parâmetro intensivo associado à energia interna. Isso aqui são os parâmetros termodinâmicos de um determinado sistema, certo? E nós temos aqui uma função termodinâmica, né, ó, U, que é função de P, V e T, certo? Só que, né, se PV e T são a hipótese de que existe uma equação de estado, né? Se eu tenho essa equação, eu só preciso de dois parâmetros independentes, para encontrar o U, né? Porque o terceiro parâmetro ele é dependente. Porque eu sempre posso escrever P em função de V e T, por exemplo, e ter uma função U que só depende de P e V. Mas isso é arbitrário, né? Eu posso escolher um U como função de P, V, posso escolher um U como função de PT e posso escolher um U como função de V e T, né? Então, a rigor, U é uma função de estado e ela vai depender desses parâmetros de estado, né? Tendo as equações de estado, as equações de vínculo, a gente consegue reduzir aí o número de parâmetros independentes, tá certo? Então, então veja só, né? Sabendo agora que U é uma função de estado, né? Que a integral de du, né? Em qualquer caminho, se for num processo cíclico, vai ser zero. Obviamente, eu falei a mesma coisa de formas diferentes, né? Isso significa que essa função aí, vamos considerar ela que ela é contínua, que ela é diferenciável, que ela é integrável, e que eu posso utilizar todos os meus conhecimentos de matemática e brincar com ela, né? Isso significa o quê, professor? Significa o seguinte, né? Então, vou desenhar aqui, um diagrama, né? PV. Diagrama P, V, certo? Considerando P e V, estou considerando aqui, P e V como parâmetros independentes. Então, a temperatura, pela equação de estado, eu consigo descobrir, né? Tá certo? Obviamente, quando se fala de gás ideal, a equação de estado é PV igual a NKBT, né? K, constante de Boltzmann, né? Então, essa aí é a equação de estado para o gás ideal, mas eu estou falando de uma forma generalizada, né?
onde você tem um sistema termodinâmico que tem aí PVT como seus parâmetros termodinâmicos, que vai representar o meu sistema e que tem uma equação de estado que envolve um FPVT igual a zero, né? Beleza? Então, ó, notem, gente, que se um gás ele sai de um estado e vai para outro estado, né, ó, eu vou ter que considerar passos aqui infinitesimais, certo? Então, cada passo infinitesimal desse vai ter uma variação infinitesimal também de du, tá certo? Observe que U é função de P e V, né? É como se P e V fossem meus eixos, né? Que formam a base, né, do meu sistema, certo? A base mesmo do meu espaço, do meu plano aqui, né? Em duas dimensões, dimensão do P e dimensão do V, né? Então você pode dizer que esse du aqui, ó, né, cada du desse, ó, eu não quero representar por vetor, mas digamos que só para ficar um pouco didático aqui, para a gente tentar associar com a álgebra vetorial, né? Ó. Esse du aqui, ó, certo? Essa variação, U é uma grandeza escalar, certo? Eu não posso, de maneira alguma, representar através de um vetor, mas eu só estou mostrando para vocês talvez entenderem melhor o que eu vou escrever agora. Né? Então, esse du, ele corresponde a uma variação em V e uma variação em P, tá certo? Então, ele tem esses componentes, dp e dv, certo? É isso que eu quero dizer. E essa função aqui, ó, essa função aqui, dessa trajetória, vai estar representada aí, né, pelo u de pv, vai estar representada aqui por essa função, né? Então, ó, o du, uma variação infinitesimal de u, vai corresponder justamente uma variação de u com respeito a p, né, ó, quando o volume for constante, na direção de p, né? Aí aqui eu tenho uma derivada parcial, né? Então, é a taxa de variação de u com respeito a p quando v for constante, né? Só que eu tenho uma variação também na direção de v, né? Então, é só uma forma de explicar para vocês aí, mais ou menos, o significado algébrico, geométrico dessa equação aqui, mas você consegue extrair do cálculo, né? Do cálculo diferencial, né? Então, da mesma forma, você vai ter um du, dv, né, ó, a taxa de variação da energia interna com respeito a v quando P for constante na direção de V. Então, isso aí é o du, tá certo? Então, o que é que essa equação está me dizendo? Professor, já não entendi, foi nada. Que diabo é isso? Então, você vai pensar o seguinte, ó. Imagine que existe uma função U, existe uma função matemática, U, que é função de P e V, certo? E existe uma equação de estado, que você pode encontrar o T, né? Beleza. Então, essa equação está me dizendo o seguinte, que se eu sei como a função U de PV, eu consigo achar o DU, né? Derivando essa função com respeito a P e depois derivando essa função com respeito a V, considerando o outro parâmetro constante. Tá certo? E com isso eu consigo saber como é que o DU varia no tempo ou ao longo do seu processo termodinâmico, né? Então, isso aí eu estou usando nada mais, nada menos do que o cálculo diferencial e integral também, né? Para representar essa infinitesimal exata du, né? Só que nós sabemos que du, pela primeira lei da termodinâmica, pelo balanço energético, du quem é? É a quantidade de calor menos o trabalho, né? Só que du vai ser igual Não, a partir daqui a gente consegue encontrar o dq, né? Ó. dq, que é igual a du menos dw. Tá certo? Pronto. Menos não, desculpa, mais, né? Estamos me enganando aqui. Então, você inverte aqui, né? O trabalho passa para o outro lado, fica positivo, aí você troca tudo aí dá isso daqui, né?
Então, a partir da primeira lei da termodinâmica, a gente consegue encontrar o dQ, que é igual a du mais dw, né? Que é o trabalho. Então, dQ, vou reescrever aqui, ó, vai ser igual a du, vou repetir, mais o trabalho. O trabalho nós sabemos calcular, que vai ser P dV, né? Para qualquer processo, seja ele isobárico ou não, né? Porque a gente está tratando de transformações infinitesimais, né? Então, ó, essa equação aqui, gente, olha que legal, né? Ó, ela me permite saber o dQ, né? Só por questões de curiosidade, né? Porque dQ, como o dQ não é uma diferencial exata, né? A gente pode encontrar o dQ de qualquer forma a partir do du, né? Se eu substituir essa expressão aqui para o du, né? Ó, lá a gente consegue encontrar o dQ, né? Que vai ser du, derivada parcial de u com respeito a P, né? Ó, AV constante dP, então estou repetindo esse cara aqui, ó, certo? Por quê? Porque eu estou colocando no lugar do du tudo isso daqui, certo? Mas, agora vai ter esse termo aqui, ó, na direção de dV e esse termo aqui na direção de dV, né, ó. Então, eu vou colocar aqui entre colchetes, né, ó, mais, abre o colchete, né, ó, e vai sobrar P mais derivada de U com respeito a V, a P constante, dV. Tá certo? Então, essa equação aqui, gente, ó, essa equação aí é a equação dQ, né, ó, que me permite achar como a quantidade de calor varia em relação aos parâmetros independentes PV. Certo? Entenderam isso aí? Então, ó, foi o que eu fiz. Existem 3 parâmetros PVT. E existe uma equação de estado. E existe também uma função para energia interna. Sabendo essa função da energia interna, eu consigo descobrir para qualquer trajetória, né, a quantidade de calor, mesmo que não seja um diferencial exato, que dependa do caminho, eu consigo descobrir, usando essa fórmula aí. Obviamente, considerando o fato de que eu estabeleci que a pressão e o volume são meus parâmetros independentes. Tá certo? Então, ó, vai ficar de atividade para vocês, né? Eu vou deixar essa atividade, né? Eu gosto muito de deixar essa atividade para os meus alunos quando eu estou ministrando essa disciplina, e eu vou repetir aqui, tá certo? Obviamente vocês não vão precisar me entregar, mas se vocês quiserem, né, se divertir num domingo de manhã, numa praia e tal, você senta de manhã, acorda bem cedinho, 6 horas da manhã, aí antes de dar um mergulho, eu vou calcular aqui a expressão dQ em função de PT agora, né? Aí você vai fazer o seguinte, ó, né, ó, agora, o que eu vou propor para vocês, ó, é que a minha escolha não é mais PV. Eu vou escolher VT, certo? Ó, eu vou escolher agora V e T, droga. Eu vou escolher agora V e T como meus parâmetros independentes, né? Então, vamos lá. Eu vou ter um U de VT. Então, você vai ter um U de VT, né? Isso significa que o DU vai ser quem? De modo análogo, a derivada parcial de U com respeito a V para T constante, dV mais a derivada parcial de U com respeito a T. Agora, a V constante, dt. Tá certo? Aí você vai fazer a mesma coisa para o dQ, ó. Agora você vai descobrir o dQ, pegando a primeira lei da termodinâmica, mas agora você tem que encontrar uma forma que escreva o dQ em função de dV e dt. Tá certo? Então, é assim que a gente consegue encontrar, né, as equações, né? Essas equações, elas têm nome, eu não estou inventando nada que eu estou dizendo aqui para vocês, eu estou inventando, são as equações dQ mesmo, né? Que representa como eu posso calcular a variação de calor para qualquer trajetória, né? Agora, ela vai depender, obviamente, dos parâmetros independentes
que você escolhe como parâmetros independentes para você fazer o cálculo, tá certo? Então, é assim que funciona. Então, vai ficar aqui para vocês, eu não vou abrir essas contas, né, porque senão já tem 1 hora e meia de mini curso e a gente tem muita coisa para falar ainda, tá certo? Então, basicamente, gente, é isso, né, sobre a primeira lei da termodinâmica, né, ó, vocês não podem nunca esquecer que representa o princípio da conservação da energia total, que dQ e dW são diferenciais inexatas, não são exatas, apenas o du, mas que é possível encontrar a função dQ, né? dQ vai ser quem? dQ vai ser essa equação, se P e V, essa equação aqui, ó. Se P e V for suas variáveis independentes, e vai ser essa equação que vocês vão encontrar, né? Para o fato de V e T serem os seus parâmetros independentes, beleza? Então, isso aí é importante da gente conhecer, tá certo? Do ponto de vista matemático e também do ponto de vista físico, tá certo? Então, essas são as considerações iniciais que eu tenho para vocês entenderem sobre o princípio, a primeira lei da termodinâmica, tá certo, gente? Então,